Fala galera! Vamos fazer uma viagem incrível pela história da música sertaneja no Brasil. Você sabia que o sertanejo, que hoje domina as paradas e embala as baladas, começou lá atrás, no coração das fazendas e nas áreas rurais do Brasil? Pois é. Esse estilo musical foi se transformando ao longo dos anos e tem muito mais história do que a gente imagina. E se você pensa que o sertanejo é só modão ou só aquela sofrência atual, fica com a gente, porque essa história tem muito mais camadas. Desde os primeiros passos, lá no campo, até se tornar um fenômeno das cidades e conquistar o Brasil todo, a música sertaneja evoluiu muito. Hoje, ela é um dos gêneros mais ouvidos e queridos no país. Então, se ajeita aí, pega a pipoca, porque você vai ver como o sertanejo se transformou em um gigante musical. Vamos agora ver um pouco sobre as raízes e origem, que deu início nas décadas de 1920 e 1930. Para entender a música sertaneja de hoje, a gente tem que voltar para a década de 1920, um período onde tudo era bem diferente do que a gente conhece. Nessa época, o Brasil era um país majoritariamente rural, e a maioria das pessoas vivia no campo, longe das grandes cidades e sem acesso fácil às tecnologias de comunicação e entretenimento que temos hoje. O sertanejo nasceu nesse contexto, como a música caipira. Era um som simples, tocado com instrumentos como a viola caipira, que servia como uma forma de expressão do povo do campo. E essa música não era só para entretenimento, viu? As letras falavam da vida na roça, do cotidiano dos trabalhadores rurais, do contato com a natureza e dos valores tradicionais. A música caipira refletia o dia a dia da galera que vivia do campo e para o campo. Artistas como Cornélio Pires foram pioneiros em levar esse estilo para as cidades e gravar os primeiros discos, que contavam histórias do interior. E assim, a música sertaneja foi ganhando seus primeiros passos. Foi uma semente plantada lá atrás, que mais tarde iria germinar e se espalhar pelo país inteiro. E pensa só, naquela época, não existia internet, nem plataformas de streaming ou redes sociais. A única forma de a música sertaneja chegar a mais pessoas era por meio de gravações raras e apresentações locais. Era algo muito restrito ao interior, mas que já começava a construir uma base sólida e apaixonada, que ajudaria a música sertaneja a se desenvolver nas décadas seguintes. Quem diria que esse som simples e rural se transformaria no fenômeno que é hoje, né? Chegando aos anos 40 e 50, a música sertaneja começou a expandir seus horizontes. Essa foi a época em que o sertanejo deixou de ser apenas um som do interior e começou a ganhar as ondas do rádio, conquistando o público das cidades também. A chegada do rádio foi um divisor de águas para o gênero, que começou a ser ouvido por pessoas que nunca tinham pisado no campo. E, com isso, o sertanejo foi se consolidando como uma parte importante da cultura popular brasileira. E nessa fase, surgiram várias duplas que ajudaram a dar cara ao sertanejo, como Tonico e Tinoco e Tibagi e Miltinho. Eles traziam letras que falavam de saudade, amor e do cotidiano no campo, e essas histórias emocionavam os ouvintes. O sertanejo se tornou uma espécie de representação musical da vida no interior e dos valores da época, trazendo o Brasil rural para mais perto do Brasil urbano. A galera ouvia no rádio e já se identificava, mesmo quem vivia nas cidades e não tinha uma conexão direta com o campo. Esse foi o período em que o sertanejo começou a ganhar uma audiência fiel e apaixonada. A galera passou a ver o sertanejo como algo autêntico, uma música que representava o Brasil de verdade, aquele Brasil que nem sempre aparecia nas capas de revistas. Esse público, que cresceu ouvindo essas canções nas rádios, foi essencial para que o sertanejo continuasse forte e conseguisse sobreviver às mudanças que ainda estavam por vir, e olha que muita coisa ainda ia mudar. Vamos agora para uma época de grandes mudanças, as décadas de 60 e 70. Nessa fase, o sertanejo começou a passar por uma transição importante. Os artistas perceberam que, para alcançar ainda mais gente, precisavam inovar e modernizar o som. Foi aí que o sertanejo começou a misturar elementos de outros estilos musicais, como o folk e o pop, o que deu um toque urbano ao gênero. Duplas como Milionário e José Rico e Liu e Léo foram essenciais nessa fase de transição, porque eles trouxeram temas que iam além do cotidiano rural. Eles começaram a falar de questões mais universais, como a saudade do lar, as dificuldades da vida na cidade e os desafios de quem deixa o campo para tentar a vida na cidade grande. Isso ajudou o sertanejo a se conectar com uma audiência mais ampla, inclusive com quem morava nos grandes centros urbanos. E foi aí que o sertanejo começou a ser visto não só como uma música do interior, mas como uma música de todo o Brasil. O gênero passou a contar com arranjos mais elaborados, letras mais complexas e começou a ganhar um espaço cada vez maior nas rádios e nos eventos culturais. O sertanejo estava se adaptando aos novos tempos, e o público estava cada vez mais apaixonado por essa evolução. Agora vamos para os anos 80 e 90.
A era do sertanejo romântico. Se você curte um modão apaixonado, esse é o seu momento. Foi nesse período que o sertanejo passou por uma transformação ainda mais profunda. Com duplas como Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano e Leandro e Leonardo, o sertanejo se modernizou, ganhou um toque pop e focou em temas de amor, sofrimento e relações. Essa fase romântica foi um sucesso absoluto. As músicas passaram a abordar temas urbanos e sentimentos intensos, com letras que falavam de amor, dor e saudade de um jeito que conquistou o Brasil todo. Os shows lotavam, as músicas estavam em todas as rádios, e o sertanejo se tornou uma febre nacional. Foi uma época de ouro, onde o sertanejo não só conquistou novos fãs, mas também ganhou status de música popular nacional. O sertanejo romântico ajudou a consolidar o gênero como um dos mais amados do Brasil. Ele já não era visto só como uma música do interior, mas como uma expressão dos sentimentos e dramas de todos os brasileiros. Essa fase também marcou a entrada do sertanejo nos grandes palcos e até na televisão. Era oficial, o sertanejo tinha se tornado um fenômeno de massa. Chegamos aos anos 2000. O sertanejo ganha uma cara totalmente nova com o chamado sertanejo universitário. Com uma pegada leve e descontraída, esse estilo surgiu com tudo, focado em temas jovens como festas, amizade e relacionamentos. Foi o som que levou o sertanejo para a galera das universidades e das baladas. Nomes como Jorge e Mateus, Vitor e Léo, Fernando e Sorocaba, Gustavo Lima e Luan Santana foram os grandes expoentes desse movimento. Eles trouxeram o sertanejo para um público jovem, moderno e cheio de energia. As músicas tinham refrãos fáceis de cantar, arranjos que misturavam pop e country, e se tornaram presença garantida em festas e nas playlists digitais. O sertanejo universitário foi um divisor de águas, pois atraiu uma nova geração de fãs que talvez nunca teriam se aproximado do sertanejo raiz. Com isso, o gênero se reinventou mais uma vez, adaptando-se ao gosto da galera jovem e garantindo sua relevância na era digital. O sertanejo estava mais popular do que nunca, e agora chegamos ao sertanejo dos dias de hoje. A música sertaneja atual é uma mistura de várias influências e estilos. Tem sertanejo com funk, sertanejo com reggaeton, até com eletrônico. Além disso, a nova geração de artistas, como Marília Mendonça, Maiara Maraíza e Simone Simaria, trouxe o feminejo, que aborda temas de empoderamento feminino e dá voz a sentimentos e emoções de forma autêntica. O sertanejo atual é diverso, criativo e está super conectado às novas gerações. Com letras que falam de relacionamentos, festas, conquistas e desafios pessoais, o sertanejo moderno se adapta facilmente às novas tendências e domina as paradas e plataformas digitais. Esse estilo, que começou lá atrás com a música caipira, se transformou em um verdadeiro fenômeno cultural no Brasil. E essa é a história da música sertaneja, uma jornada que começou no interior do Brasil e, ao longo de quase um século, conquistou o coração de milhões de brasileiros. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. A música sertaneja é muito mais do que um estilo musical, ela é parte da nossa cultura e das nossas histórias. E a gente vai continuar acompanhando essa trajetória aqui no canal. Fiquem ligados e até a próxima!